senhoras vereadoras, assistentes presentes e aqueles que nos assistem em suas casas. Quero lembrar aqui, senhor presidente, que na última sexta-feira faleceu uma amiga minha, e Dona Tita, da Garida UF, que em 2001, quando o prefeito me procurava na prefeitura, ela e seu Vitiufo, o esposo, trazendo uma sacola de notas fiscais que compraram no nosso comércio, no nosso município, para trocar em notinhas, em vales, para concorrer ao sorteio do final do ano. Certamente, naquela época, Cerro Branco tinha isso, e ela queria trocar aqui. E ela, com do que ela fez ali nessa visita, nos deu a ideia de implantar no ano seguinte a troca de notas no nosso município. Então, desde 2002, o município mantém até hoje, que imediatamente, naquele ano, nós ainda implantamos a lei e foi aprovado na Câmara de Vereadores, e no ano seguinte, em 2002, já concorria uma moto lá no final do ano, que era sorteado, como até hoje um Natal que se fazia na época. Então, só para fins de lembrança disso. Senhor presidente, eu ouvi um áudio do decorrer da semana do vice-prefeito, mais uma vez, justificando o início do campeonato sendo cancelado. Ainda brincava, assim, não, talvez, porque não teve a secretaria criada, não se teve, essa secretaria não tinha pessoal competente para realmente contratar os árbitros que ali para dirigir as equipes do campeonato. Mas eu recebi também de alguém ligado ao executivo, na verdade, o mais a culpa na arbitragem, mas a verdade foi por conta das goteiras do ginásio. Então não foi por arbitragem nenhuma. Isso também correu num grupo, que o problema foi a goteira. Tanto faz foi a goteira ou por incompetência de não contratar, sabendo que nessa casa nós aprovamos um calendário de eventos, que se dizia o início do campeonato, que ia ter o campeonato municipal ou regional de salão, e não se teve a competência de contratar arbitragem, e esse campeonato foi transferido. Não se sabe se já tem a data ou não. Vereador Valnei, o senhor colocou aqui esse pedido da entrada da linha faxinal em frente à oficina do Diego, e eu já por 2 oportunidades já fiz referência aqui. E até hoje não foi feito. E aí recebi hoje de tarde, Valério, e as águas do faxinal continuam. Vereador Vilney, quem sabe o senhor, falando com o seu prefeito ou o secretário, se resolva isso. O senhor que é da comunidade da linha faxinal, ninguém quer intervir, pedir para a sua localidade. Mas a comunidade pede a nós, como pediu ao vereador Valnei. E a ideia de trazer daqui a pouco o secretário aqui, para colocar, porque eu pergunto o que é aquilo que nós pedimos realmente foi feito. O senhor presidente é testemunha, teve também nesse velório no sábado, para se chegar no cemitério, existe um bueiro entupido ali, e quem chegava a pé não tinha como chegar. E depois do posto de saúde, entre o Júlio e o posto de saúde, outro bueiro entupido. E quem saía do cortado ou chegava abaixo da senhora Danuque, uns 100 metros, outro bueiro entupido atravessando a estrada. Mas ninguém passa lá, é só nós que passamos quando vamos ao cortado e vê esses bueiros entupidos atravessando a estrada. E o mais surpreendente ainda, vereador Moisés, indo até a ponte do seu Aldemar,
Souza, que dá entrada para o corredor dos Ló, está lá a galeria ainda. Não foi obstruída a tranqueira que tem que deu da última enchente. Está tudo lá ainda. As cabeceiras caíram e estão obstruindo a passagem da água. É impressionante isso. Qual é a obra que anda nesse município? O que realmente é feito? Daquilo que se pede, daquilo que se coloca. São essas situações assim, daqui, da entrada, está ali. Aonde estão trabalhando? O que estão fazendo nesse município? Porque a gente não vê nada sendo feito realmente. E no bueiro que foi inaugurado, custava patrolar aquele pedaço ali, que é um bueiro que não vê quem não quer, amanhã depois está botando água afora lá de novo e vai lavar todo aquele bueiro. Daquilo que foi feito. Por quê? Porque por pouco a água já estava saindo estrada fora. E aí é uma questão que se pergunta. Quantas horas máquinas de draga foram trabalhadas no Arroio Barriga para realmente resolver a situação? E eu não vi nada de concreto lá que realmente pudesse resolver. Senhor presidente, uma questão que a pessoa me mandou essa semana, xingando, que a gente levanta tantas questões aqui e não enxerga funcionários indo para casa de carro. E isso realmente acontece. Por mais que se fala dessa tribuna aqui nessa casa, que em Santa Cruz está se respondendo por isso, o uso indevido de veículos por funcionários aqui no nosso município. Não quero citar nomes, tá? Mas eu presenciei isso, como presenciei hoje à tarde. Um motorista CC com 2 ou 3 funcionários dentro da cabine. E se acontece um acidente, quem é que é o responsável? O CC deveria, que ele gosta de estar ali dirigindo, mas ele deveria ter consciência de não dirigir. Porque no momento que acontecer algo, ele vai ser responsabilizado por isso. Porque o prefeito vai dizer o quê? Eu não mandei ele dirigir. Ele pegou o caminhão porque quis. E quando no meu tempo aconteceu isso, que precisei, o funcionário disse, CC, dá por escrito. E ele tinha razão. Porque o Zé Moura bateu um carro naquela época e abrimos uma sindicância e ele teve que ressarcir a despesa. Ele dizia que era o sindicato de desconto que tinha. Senhor presidente, a questão do cemitério, ela continua. Hoje à tarde fui procurado novamente, que já foi solicitado, e eu disse que o poste de luz eu conseguiria com a Seletro, iluminação, o abandono do cemitério ali, que pelo menos se colocasse um funcionário para trabalhar ali, como eu sugeri outro dia aqui, permanente ali. Isso é de utilidade pública. Ah, não pode desvio de função. Mas quantos estão de desvio de função desse município? E não poder ir ali? E faço aqui hoje o pedido de providência em relação à rede de esgoto, que ali continua o vazamento naquele muro do cemitério que está ali. Voltando às obras, senhor presidente, está ali a ponte do Cabrais. Aquela ponte de concreto ali, ela vai desandar, ela vai desabar por causa das cabeceiras que está ali. Que ela foi feita em cima de 2 estruturas de cabeceira, mas na última chuvarada ela deu problema. E o prefeito já está sabendo disso. E aí sim vai trancar todo o trânsito de novo, tem que fazer a volta no momento que der, e o dano vai ser maior, como deu no cortado do Campestre, que até hoje não se resolveu. Pois não. Ali também eu não falei agora, deveria ter sido comentado, ali pintar, dar uma ajeitada, né? Tem um brejo, um mato naquela ponte ali, é simples de fazer. Hoje eu passei por ali e ainda me lembrei, agora foi bom que o colega falou. Ali pintar, ali, cara, é uma coisa simples de se fazer e não se resolve, né? Isso é verdade. Obrigado. É o que eu tenho colocado, e coloquei na sessão passada aqui, vereador. Coloquei, das pontes, dando exemplo de Cerro Branco. Só fez a limpeza e já deu outro aspecto. Encerrado o tempo, vereador. Mais 5 minutos, senhor presidente. Hoje de tarde também, eu não consegui, eu queria ter ido ainda. A linha Pfeiffer está sem acesso
ao final de linha. Problema numa ponte e na estrada. Querem tirar lei e não tem condições. Lá onde é que estourou a caixa d'água, que eu também devia ter ido lá hoje, para ver se a caixa d'água foi consertada, que me disseram que a caixa d'água que estourou é de Cerro Branco. Mas acredito que tenham resolvido isso. Senhor presidente, uma situação que me preocupa muito aqui no município, e eu já deixo claro aqui, em alto e bom som, o nosso concurso público do município que inspirava, ele foi prorrogado por mais 2 anos. Isso é um absurdo. Nós, com falta de motorista, algumas demandas, tá? A bióloga me parece aqui, que eu vou fazer referência depois, já com os prazos, né? Certamente mandarão para essa casa com contratação emergencial. Eu já sou contra qualquer contratação que se faça. O concurso médico, não está faltando médico? Não está faltando em outras áreas? Ou nós temos médico ainda no quadro do concurso para ser prorrogado? É um absurdo isso aqui, de prorrogar por mais 2 anos. Ou ainda não chamaram aquele que interessa, que está no concurso público. Então, essa é uma condição que eu faço. Pode encher a casa, mas não venham aqui pedir para contratar, a casa aprovar, porque precisa. Precisa fazer um concurso público urgente. Vereador, Pois não. eu acredito que a contratação desse concurso público seria para aqueles cargos que ainda possuem nomes classificados na lista de espera e ainda não foram chamados. Mas até onde eu saiba, será feito um novo concurso para aqueles cargos que já esgotaram a lista. Prorroga o prazo de validade do concurso público aberto pelo edital 1 de 23. Ele não faz referência a isso. Está aqui. Né? Ele não faz. Todo o concurso foi prorrogado. Tá bem. Tá. Depois eu vou conferir. Mas o combinado seria assim. Mas não foi. Fica prorrogado por 2 anos, a validade 24 de agosto, até 24 de agosto de 27. Prazo de validade, concurso, tá? Então, decreto entra em vigor. Isso foi sexta-feira, foi prorrogado, tá? Então, estão esperando o quê? Muitos dos nossos cidadãos de Novo Cabrais, filhos nossos, esperando o concurso público e perguntam: e aí, Valério, quando é que sai o concurso? Quero fazer o concurso. Enquanto isso, quanto concursado que veio de fora, e os nossos aqui que teriam a chance agora, não estão vindo. Mas, claro, o prefeito é contra o concurso público, porque não sei até quando a questão do CC, que ele tanto gosta de indicar. Era isso, senhor presidente. Não tendo mais nenhum recurso inscrito para o grande expediente, também não temos ninguém inscrito essa noite para a tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos para as proposições diversas. Pedido da informação de número 101 de 2025, de autoria do vereador Valério Mendes Laval, que solicita informações referentes ao protocolo de número 2976 de 2025, protocolado na data de 15 de julho de 2025, conforme consta no despacho 4 de número 2976 de 2025, se foi realizada uma visita técnica por parte do senhor fiscal e da bióloga responsável. Posteriormente, no despacho 5, com a mesma numeração, foi informado que foi apresentado um relatório técnico referente à fiscalização e vistoria realizada no dia 1º de agosto de 2025, com o objetivo de relatar as situações constatadas e propor encaminhamentos e possíveis soluções para os postos identificados. Diante disso, solicito que seja informado quais as providências que foram efetivamente tomadas, com base nas contestações e recomendações do referido relatório técnico. Está em discussão o pedido de informação de número 101, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, esse relatório está aqui, eu tenho ele, que veio, ele simplesmente diz que foi encaminhado,
Tá? Então nós queremos saber, eu inclusive entrei em contato com a 8ª Coordenadoria, querendo o laudo também, tá? O que nos apuraram, foi alegado que, né, a demanda é muita e não tem pessoal. Eu digo, vai fazer 4 meses, tá? Mas aqui eu sei que andou o processo andou, então eu quero saber, tá? Porque agora o município tem uma bióloga, tá? Essa bióloga, pelo que eu sei, parece que deu um parecer aí, diz que nada de anormal, tá? E esse é o perigo, né, de se alguém, para contentar o chefe maior, faz muitas vezes as coisas que vêm contra aquilo que realmente ela gostaria de fazer. Porque dizer que aquela água que cai, ela não interfere na natureza, isso não dá para nós aceitar. Então, através disso, eu quero realmente ver o despacho daquilo que foi encaminhado, para que a gente tenha em mãos de todas as providências, porque não tem mais, e quem estava, e eu estava ali hoje perto do meio-dia, ao lado da rodoviária, é insuportável o cheiro que tem ali. Tá? E até quando nós vamos com isso? E assim o cemitério aqui, é ali fora do alto, tá? Simplesmente nada se faz, e vão se segurando. Isso uma hora vai ter que realmente ser tomadas as devidas providências. Nada mais a discutir sobre o pedido da informação 101 irá em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 15 de 2025, de autoria da vereadora Camila Fritz, que requer a concessão de licença interesse pelo prazo de 30 dias, a contar de 1º de setembro de 2025. Está em discussão o requerimento da vereadora Camila. Senhor presidente, eu tenho um estágio para fazer da faculdade e as aulas da educação são nas segundas-feiras. Aí, para mim conseguir conciliar, eu pedi os 30 dias. Todos aprovam. Nada mais a discutir sobre o requerimento, ele irá em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos então para os projetos de lei. Passamos para a emenda aditiva de número 04 de 2025. A emenda esta ao projeto de lei de número 46 de 2025, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, que o artigo 1º, que fica autorizada a destinação de recursos previstos nessa lei para o apoio às associações comunitárias composta por produtores rurais, com o objetivo de fomentar atividades produtivas, aquisição de insumos, equipamentos e realização de capacitações, bem como outras ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável. Está em discussão a emenda aditiva de número 4 ao projeto de lei de número 46, de autoria da vereadora Eduarda, e posteriormente irá em votação pelo processo nominal. Não sei se os colegas têm dúvidas, eu soube que alguns tinham antes, mas hoje essa emenda ela foi editada, tá? Porque eu resolvi fazer uma alteração na área e o valor. O que acontece? Quando, na legislatura anterior,
eu tinha ideia já de apresentar essa emenda para que fosse permitido para depois, durante as emendas impositivas, a gente destinar os vereadores interessados, né, claro, para as associações comunitárias, que são as associações para o desenvolvimento. Eu até coloquei ali na ação 0.025 entidades rurais, porque essas associações, no geral, elas têm ali na sociedade implementos agrícolas, tá? E até tinha uma forma de se destinar as emendas impositivas para elas, mas não era de forma direta, era indireta. Então, por isso que eu estou apresentando essa emenda para que seja acrescentado ao PPA. Nada mais a discutir sobre a emenda aditiva. O projeto de lei, então, de número 04 de 2025, irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprova. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Passamos para o projeto de lei número 46, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2027 e da outras providências. Esse projeto ficará ainda na casa para votação na próxima sessão. Os colegas vereadores Não tem que ser votado. têm Qual o projeto do PPA? PPA. Ele pode votar. Para votar. Então, incluindo a emenda já aprovada de número 4 da vereadora, a emenda aditiva da vereadora Eduarda, o projeto de lei de número 46, que é o projeto que dispõe sobre o plano plurianual, é o quadriênio 2026-2029, irá à votação já com a emenda, pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprova. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Projeto de lei de número 82, que autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio alimentação aos servidores do cargo ou função de motorista lotados na Secretaria Municipal de Saúde, com viagens constantes para fora do município. Projeto esse de número 82, que hoje passou pela audiência pública. Irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprova. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado também por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Projeto de lei de número 83, que dispõe sobre a criação do programa Auxílio Transporte a estudantes regularmente matriculados em curso técnico integrado ao ensino médio, cursos técnicos e ou profissionalizante, educação de jovens e adultos e ensino superior universitário. Eu gostaria de pedir para esse projeto ficar na casa. Então, o projeto de lei de número 83 fica na casa pedida da vereadora Eduarda. Posteriormente, então, para maiores análises, que irá em votação na próxima sessão. Projeto de lei 87, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor de História em caráter emergencial e da outras providências. Colegas, esse vai ser para onde, professor? De história? É que o professor de história vai assumir a diretoria lá no Tocar. Que dia?
Projeto de lei número 87 irá à votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Diana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Projeto de lei legislativo de número 14, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que cria o programa Novo Cabrais Transparente e para Todos e dá outras providências. Eu tinha pedido um parecer para o João desse projeto, né? Não me apresentou, não sei se ele já tem algum parecer. Se não aparecer o projeto, então, vereadora, ele fica na casa para a próxima sessão. Que a gente tem dúvida, né, sobre isso, se é viável ou não. Vereadora, se é viável ou não, a transparência é publicar os contemplados. Sim, mas pelo que a gente tem, não é todo divulgar o nome das pessoas. Contemplados com dinheiro público, por que não? Está se pedindo dos problemas que tem de contemplados de abertura de assuntos. Sim, não, tranquilo. Mas geralmente a senhora pede o parecer da própria administração, né? Mas quando eu peço, não é aceito. Então eu vou fazer referência à incondicionalidade, que hoje tem 60 dias para ser cumprido. Atendendo então o pedido da vereadora Ângela, e como não veio parecer ainda, né, vereador Valério? É pedido, o projeto fica na casa para ser votado na próxima sessão. Não tendo mais projetos, passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra o vereador Vilnei. Queria cumprimentar o senhor presidente, cumprimentos colegas vereadores, colegas vereadoras, assistente da casa e o pessoal que nos assiste em seus lares. Queria falar um pouquinho hoje, tive em conversa com o secretário da Agricultura, o senhor Marco Schultz, e só reforçar que está abertas as inscrições para fruticultura, que vai se encerrar agora dia 29, sexta-feira. Então, só para reforçar a população aí que quer fazer as suas encomendas de mudas frutíferas, ir até a secretaria. Também sobre os açudes, também estão abertas as inscrições para a abertura dos açudes, que são 7 horas e meia de máquina. Já foi feito alguns açudes e ainda sobrou um recurso. E está sendo feito, então, as inscrições até sexta-feira também, dia 29. Queria também reforçar o convite aqui para dia 30, sábado agora, o jantar baile da Ovelha e Costelão, aqui no nosso CTG, que já é uma marca registrada aí no município, e que também dá abertura, na Semana Farroupilha. Então, de momento, seria isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Moisés. Cumprimento, senhor presidente, vários colegas, assistência e que nem nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, o vereador colega Valério tocou num assunto na qual eu estava estudando para fazer uma preposição nesta casa, porque no município existe a lei 833 de 2007,
que dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências. Senhor presidente, eu não pedi a informação, mas acredito que não tenha no nosso município nenhum funcionário público que atesta essa lei. Eu vou ler a lei aqui para ficar registrado. Dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências. Em cumprimento da lei orgânica que o município aprovou, eu sanciono e promulgo esta lei. É assegurada à pessoa portadora de deficiência, nos termos do artigo 37,8 da Constituição Federal, direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para os efeitos desta lei, deficiência é aquela que, comprovadamente, acarreta à pessoa condições físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou de inferioridade em relações às demais, tanto que para a prestação do concurso, quanto para o exercício de atribuições do cargo, mas que não é impossibilite para o exercício do respectivo cargo. A comprovação da deficiência, sua identificação e a compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista nesta lei, serão previamente atestados por laudo de junta médica nomeada pelo município, comprovando a deficiência nos termos do Código Internacional de Doenças, CID, exigidas como requisito para inscrição no concurso público. Quando houver inscrito nas condições do artigo 1, ficam-lhe asseguradas 5% de vagas então existente a das futuras, até a extinção da validade do concurso, cujo cumprimento obedeça aos seguintes. A homologação do concurso far-se-á a lista separada para os portadores de deficiência, constando em ambas as nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma das listas. A nomeação obedecerão predominantemente à nota final obtida independente da lista em que esteja o candidato. Se o percentual definido no caput deste artigo resultar em fração igual ou superior a 0,5, será assegurada uma vaga. Os demais critérios constantes no edital do concurso público são de validade genérica para todos os candidatos, sejam ou não beneficiados desta lei. Na hipótese de não haver candidatos inscritos no concurso, na forma do artigo 1 desta lei, ou não lograrem aprovação, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no concurso. Essa é uma lei que já vem desde 2007, e eu vejo que foi feito vários concursos no nosso município, e nenhum concurso atende a esta lei. Então, eu acredito que num próximo concurso que haverá, ou com certeza haverá, que abre um edital para que essas pessoas tenham oportunidade também de atentarem a um emprego no município. Porque a gente vê pessoas com deficiências aí que podem atender às demandas aí também do município. E esta é uma lei que eu já estava prevendo, estudando, em busca das leis do município, a gente conseguiu ver que já possui. Então, eu espero que num próximo concurso, que se abra o edital para que essas pessoas tenham oportunidade. Outro assunto que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é a respeito da... Eu fui convidado pelo deputado Adolfo Brito e Marcos Vinícius para uma reunião da Subcomissão de Defesa do Setor do Tabaco. Aí estiveram lá vários deputados, a Kelly Moraes, Heitor Chu, Edvilson Brum, secretário, entidades ligadas à fumicultura, empresas do ramo, sindicatos, e por infelicidade, eu não vi nenhum representante do governo federal. O governo federal que fez a bobagem de assinar essa convenção quadra na época,
se não me engano foi em 2013, não me recordo direito. E para ajudar o fumicultor, ainda ele me cria uma tal de COMIC, que é uma Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. A entidade é responsável por coordenar as políticas nacionais de combate ao tabaco no país. Só que essa entidade, ela interfere no pleito do federal para não deixarem fazer a sua complementação e mostrar o trabalho que o fumicultor tem para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que é os que mais plantam fumo, não tem acesso à Convenção Quadro. Por incrível que pareça, faz um trabalho constante e, através dessa CONIC, eles não têm acesso para defender o fumicultor. Isso é o governo que nós estamos aí presenciando. E a cultura do tabaco, se vai do jeito que está se prometendo, logo, logo, esse pessoal vão sofrer as consequências. Então, acredito que o pessoal do Partido dos Trabalhadores, junto aos seus deputados, busquem atender a reivindicação desses fumicultores junto em defesa dos plantadores de tabaco. Porque muitos municípios dependem da plantação do fumo para sobreviver. E em pequenas áreas não tem como sobreviver com outro tipo de planta, a não ser com o fumo. E muita gente está parando, agora deu uma melhorada, mas a mão de obra está ficando escassa. Então, eu acredito que se o governo não atentar em melhorar essa possibilidade do término da plantação de fumo, muitos municípios, muitos plantadores serão prejudicados com essa situação. Então, eu peço aí aos nobres colegas aí, junto aos seus deputados, que entram nessa briga, porque é necessário. Seria isso, senhor presidente. Nossa palavra é a vereadora Ângela. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, assistência aqui presente hoje, também quem nos assiste em seus lares e aos servidores da casa. Estamos encerrando o mês de agosto, né? E o mês de agosto foi o mês que a gente trabalhou essa questão está sendo trabalhada essa questão da violência contra a mulher. Tivemos o evento do CRAS na praça, as escolas estão fazendo seus trabalhos também, junto com os alunos. A Brigada Militar também vem fazendo o trabalho deles com a Patrulha Maria da Penha, né? E eu me surpreendi, como a colega Hebe falou semana passada, né? Dos casos de violência doméstica que foram registrados aqui no município. Então, conversando a respeito disso com o Sargento Carvalho, a gente se propôs, né, nós da Procuradoria da Mulher, a organizar um evento para amanhã à tarde, dia 26, a partir das 13h30, aqui na Câmara de Vereadores, que será uma palestra, uma roda de conversa, né, sobre violência contra a mulher, que será ministrada pelo Sargento Carvalho. Então, gostaria de deixar o convite a todos. E esse é um evento que não é só para mulheres, né? É um evento que é para todo o público, porque a gente fala muito de violência contra a mulher para as mulheres, mas, na verdade,
quem deveria estar presente nessas palestras e coisas seria o público masculino também, né? Então, a gente deixa esse convite a todos para que amanhã se façam presente nesse evento, né? Que será um evento promovido, então, pela Procuradoria da Mulher aqui dessa casa, e também a gente vai ter o apoio através da Prefeitura, das Secretarias de Saúde, Secretaria de Assistência Social e a Emater também, que vão convidar os seus grupos, né, para se fazerem presente conosco amanhã neste evento. Também gostaria de parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde, né, que na última semana os servidores receberam o selo ouro, né, que é destinado, selo ouro de vacina, que é destinado aos municípios, né, que se destacaram, que conseguiram desempenhar, né, um papel nessa área de vacinação. Essa agremiação é oferecida pela Secretaria Estadual de Saúde, né, através do projeto Amigo da Vacina, e entre os 415 municípios agraciados com destacados, né, Novo Cabrais ficou entre os 139 municípios que conquistaram a categoria ouro. Então, deixar aqui a homenagem a toda a equipe da Secretaria de Saúde, né, em especial a Karen, que é a representante ali da vacinação, a Priscila, que também é da coordenação, né, o secretário, o prefeito. Então, deixar eles aqui os parabéns, né, por essa conquista, que é muito importante para o município. Também deixar o convite aqui, que nessa quarta-feira, dia 27, vai ser feita a última distribuição de agasalho aqui no município, a última remessa da campanha do agasalho para esse inverno, né? Então, quem ainda precisa de algum agasalho, pode se dirigir ali à assistência social, né? Que terá esse atendimento, terá essa distribuição durante todo o dia, na parte da manhã e na parte da tarde, no horário de funcionamento da secretaria. E para finalizar também, gostaria de parabenizar o presidente Álvaro, o jurídico da Câmara aqui, o João, prefeito, a secretária Rosana e a Kelly, né, que estiveram em reunião, conforme a gente recebeu ali, estiveram em reunião com a promotora, né, para que a gente pudesse esclarecer as dúvidas, né, que ainda restavam sobre os projetos aqui da casa, né, e questão do transporte também. Então, eu acho isso muito importante. Até eu sugeri essa conversação ao prefeito, né, que ele fizesse essa conversa aqui com a casa, para que não houvessem mais esses atritos, né. A gente trazia as coisas aqui para casa e aí era colocado em dúvida. Então, quando a gente vai direto ao ponto, resolver as coisas, eu acho que é melhor. E é por isso que eu busco sempre a harmonia, né, entre o executivo e o legislativo, e por isso que também esse é o meu trabalho, né. Sempre quando existem reivindicações aqui nessa casa, eu sempre procuro o executivo, procuro levar, né, as queixas, levar as reclamações para que sejam resolvidas as coisas da melhor maneira possível. E como eu já disse aqui, né, é isso que eu defendo e é por isso que eu trabalho aqui, para que sempre haja essa harmonia, porque quem ganha com isso é a população, né. Eu acho que a disputa ela deve ser feita em período eleitoral. Agora a gente tem que se unir e trabalhar em prol da nossa população, né? Sendo da situação, sendo oposição, mas a gente tem que caminhar juntos para o bem da nossa população. Seria isso, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Eduarda.
Cumprimento o senhor presidente desta casa, vereador Álvaro, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, assistência aqui presente e aqueles que nos assistem de seus lares. Queria começar relatando que na semana passada o vereador Álvaro e eu recebemos aqui no município a visita do senhor Paulo Berté, que é assessor parlamentar, e do secretário adjunto da Cultura, senhor Fabian Thomas. Eles vieram aqui nos prestigiar enquanto vereadores, já que eles cumpriam a agenda aqui na região, e em especial eles vieram nos deixar o convite para a participação de um evento que até está acontecendo neste momento no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio do Piratini. Mas nós não podemos nem repassar este convite para alguém aqui do município. Primeiro que eu e o vereador não poderíamos participar, mas repassaríamos a algum representante, porque o evento se trata do ato de anúncio e liberação de recursos aos municípios através do Fundo de Apoio à Cultura, a FAC. E nós aqui não podemos nem participar e se inscrever. E inscrever o município neste edital por falta do Conselho de Cultura. E de repente poderíamos ter conseguido R$50 mil para a cultura aqui em Novo Cabrais. O assessor e o secretário, então, eles até ficaram sem graça quando eu informei que não participaríamos por conta disto. Mas a criação do conselho já foi aprovada nesta casa e está em processo de formação. Só esperamos também que hajam participantes, pois do contrário também entendo que não adianta seguirmos apontando erros aqui, como eu falei hoje para a servidora Cleila, se quando as coisas são acertadas também não fizemos nossa parte para dar continuidade naquele projeto. Porém, uma correção que só foi feita após a infeliz percepção desta falha. Mas também queria destacar que a visita deles foi também para reforçar o convite e esclarecer algumas dúvidas sobre o Avançar Tchê, que é um programa que está acontecendo agora, com prazo até o dia 2 de setembro, que é voltado às entidades tradicionalistas sem fins lucrativos, com investimento de R$17 milhões. O CTG Presília Pampiana está participando e eu, como tradicionalista que sou, preciso destacar a felicidade que sinto em ver o tamanho deste projeto para nós gaúchos e o que ele representa. Sei que sempre houveram recursos para a cultura do Estado, mas desta forma que pudesse fazer com que os CTGs se sentissem vistos, ainda passava fora do meu conhecimento. Permito? Em março, não lembro direito, foi março ou abril, nós estivemos lá na cultura, onde esteve eu, o Michael, do CRAS, a Dayana e a pretendente a cargo de turismo, cultura. Onde foi discutido lá essas questões, aí em vez do vice-prefeito primeiro criar a comissão, o conselho, ele simplesmente veio para criar um cargo, sendo que igual teria que ter esse conselho independente. Então a primeira oportunidade que ele teve foi, na realidade, criar um cargo. Só que a reunião que nós tivemos lá para o IFAM, eles já nos questionaram se já tivesse esse conselho, sabe? Para que eles pudessem dar veracidade para vir fazer um estudo lá no cemitério do Cetro. Precisava desse conselho. Só que, infelizmente, o vice-prefeito achou melhor criar uma secretaria, então, para isso. Sendo que o conselho precisaria igual. Seria isso. Obrigada, vereador. A secretaria, a gente sempre colocou a situação, até o assunto já tinha morrido aqui, mas eu me obrigo a falar sobre isso. A secretaria, a gente nunca falou que não seria importante. Mas como o vereador falou, o que se precisava era o conselho.
E mesmo que tivesse secretaria, nós não íamos conseguir se inscrever se não tivesse conselho. E a perda do recurso foi exatamente por conta disso. E até se falava que se o nosso prefeito, que foi candidato ano passado, tivesse sido eleito, que nós criaríamos a secretaria, porque era uma promessa de campanha. Aí todo mundo fala isso, mas ninguém fala ou ninguém se lembra quando, por exemplo, falo do nosso partido, né? Quando a candidata vice Márcia, ela falava, talvez a gente crie uma secretaria, mas eu vou assumir esse cargo para não criar outros. E ela sempre falava do sonho de vir trabalhar todo dia. Ela seria vice, trabalharia todo dia sim, tá? Mas ela também seria responsável por uma secretaria. E ela até citava qual, mas não seria uma nova. O que ela gostaria de trabalhar. E até quando teve audiência pública, a vereadora Camila sugeriu ao vice-prefeito por que ele não assume a secretaria então, né? Porque ele teria competência, por que não? Ele entende do assunto de cultura, ele gosta, mas se refugou. Então, os assuntos e as desculpas são essas. Jogar que se fosse nós na prefeitura hoje, teríamos aprovado a secretaria, mas ninguém fala que a nossa vice seria quem assumiria a secretaria, sem precisar contratar outros. Obrigado pela parte, vereador. Então, só voltando no assunto dos editais do Avançar Tchê, a exemplo, só o segundo edital, porque são 2, ele destina 250 prêmios de R$40 mil e 250 prêmios de R$20 mil e mais 50 prêmios de R$20 mil também. Fora o primeiro edital, que se tratava da destinação de 35 prêmios no entorno de R$47 mil por entidade para pagar 2 oficineiros. Diante disto, preciso parabenizar o atual secretário da Cultura, o deputado estadual Eduardo Loureiro, que idealizou este projeto para fomentar nossas entidades, o nosso tradicionalismo, que já foi, por vezes, um pouco deixado de lado e só lembrado como o dia 20 de setembro por muitos, e é muito além disto. Sobre o projeto número 46 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, mais conhecido por PPA. Eu apresentei hoje na casa, então, os colegas a emenda aditiva para que seja incluído no PPA uma ação na Secretaria de Agricultura para as entidades que denominamos como associações pró-desenvolvimento. Esta emenda eu vinha planejando desde a legislatura anterior, mesmo que ainda não estava como vereadora. E então, com a chegada do projeto na casa, eu pude apresentar. E eu até quero deixar os agradecimentos à assessoria da Câmara, em especial a servidora Júlia, o Júnior, a Ellen e o João, que me auxiliaram para fazer essa emenda, e também a Eliana, que é a contabilista, e não podia deixar de lado de agradecer a Fabiana também. Essa emenda já foi aprovada hoje, então agradeço aos colegas, e ela permitirá que nós, os vereadores, possamos destinar emendas impositivas a essas associações, desde que elas estejam regularizadas, de forma mais direta, o que não acontecia antes. Até há casos de que a emenda impositiva foi destinada para uma secretaria, para que a secretaria depois cedesse aquela emenda para a associação, né? Mas com a ideia de ter incluído no PPA, que seja, então, de forma direta, sem que precise passar da concessão do prefeito, da secretaria, ou talvez até aqui pela Câmara, para aquela associação. E também, outro assunto, presidente, sobre o projeto de lei número 83, sobre o programa Auxílio Transporte aos Estudantes. Eu pedi para que ele fique na casa, então, novamente, mais uma semana. E eu quero deixar claro que eu sou favorável ao auxílio aos nossos estudantes. Até porque eu entendo, né, que alguns precisariam e nós temos que investir na educação do município. Mas eu quero conversar com os colegas, a mesa diretora, da possibilidade de realizar
uma audiência pública para esse projeto, para ouvirmos os estudantes e conversarmos sobre as maneiras de transporte até as instituições de ensino, quais as cidades que cediam cursos para cabraizenses. Mas eu também quero convidar os colegas que peguem o projeto 83, na segunda página, no artigo 8º, parágrafo 2º. Ali diz que, contra o indeferimento da concessão do benefício, caberá recurso hierárquico ao chefe do Poder Executivo, no prazo de 5 dias úteis da ciência ou publicação da decisão proferida. Eu fiquei com dúvidas sobre esse artigo, tá? Eu entendo que existem conselhos e que eles ajudam a definir e tomar algumas decisões de situações, e é muito importante isso, e que bom que existem os conselhos, né? Mas neste parágrafo está bem dito que deverá ser respeitado ainda a decisão do prefeito. Eu sei também e respeito o seu cargo de chefe aqui no município, mas eu acredito que quando se tratam de auxílios deveria ser respeitado ainda mais as decisões daquele grupo de pessoas que se denominam conselhos. Por que no final ainda preciso da concessão do prefeito? Se trata apenas de uma assinatura do documento? Me consegue uma parte, colega Eduardo? Sim. Pois é, aquilo que o prefeito mesmo falou aqui, que teria que ir ao gabinete pedir as coisas. Será que ele está voltando com isso? Quem tanto critica, será que ele está fazendo o mesmo? Obrigada. Obrigada, colega. Então, para reforçar, ainda hoje se escuta falar sobre passar no gabinete do prefeito para receber benefícios em várias áreas, né? E eu só quero aprovar esse projeto com segurança de que os requisitos para os inscritos serão respeitados. E não venho aqui bater boca sobre o passado, quem é melhor, pior, certo ou errado. O meu trabalho aqui dentro é construir o futuro do município. Aprendemos com os erros, sim, quero deixar claro, mas também se aprende com o presente. Para concluir, eu gostaria de reforçar, então, o convite da vereadora Ângela, né, como procuradora da mulher, para a palestra amanhã sobre Agosto Lilás, com o palestrante Sargento João Cláudio Carvalho. Também reforçar o convite para o jantar do Costelão, que é tradicional do CTG Presília Pampiana. É o jantar do Costelão e da Ovelha. Nós estamos aceitando reservas antecipadas até sexta-feira. Nos convites que a gente está divulgando tem os valores. Convidamos toda a população, os colegas, para que se façam presente, prestigiem esse momento, como abertura da Semana Farroupilha, que lá também terá a pré-estreia de entrada da invernada artística do nosso CTG, com uma linda apresentação que está sendo preparada para o nosso município e toda a região. Também terá apresentações de invernadas artísticas convidadas, que o pessoal tem gostado muito. E também, após o jantar, terá o fandango com Gustavo Rosa e grupo. Deixamos o convite, então, em nome de todo o CTG, patronagem, diretoria executiva e conselheiros, para esse nosso grande evento tradicionalista. Seria isso, presidente. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, nós, quando falamos aqui à tribuna, ou quando a situação fala, nós assistimos atentamente, em silêncio e observamos. Para isso serve a tribuna. Agora, gostaríamos de ter o respeito também. Tá? Esse ar de deboche da vereadora Ângela, ele é demais. A vereadora Duda agora falando, porque colocou lá o que diz o inciso do artigo, ela simplesmente cai em risos. Não respeita aquilo que se diz aqui. Assim, quando eu falo também, a gente observa isso. E quando a oposição fala aqui, fala o que quiser, nós assistimos atentamente, com respeito, que é assim que se fala. Criticando ou não o colega,
nós assistimos assim. Porque aqui a tribuna é livre para dizer aquilo que se pensa e que se respeita naquilo que se diga. Eu começo, vereadora Duda, aqui, de novo, se houve isso aí, falta de perca de recursos, o avançar. Existe dinheiro no Estado. Se existe é porque o governo federal, ele perdoa a dívida, não perdoou. Mas se dependesse dos deputados do PT, não teria o perdão desses próximos 3 anos. E para isso existe o recurso. Agora é lamentável ter instalado no governo desse município uma incompetência tão grande que a todo momento se perde recursos. E o Avançar Esporte só saiu porque nós ainda, eu acredito que nem vereadores tínhamos assumido ainda, dizíamos que estávamos com o vereador, com o deputado da época, Gaúcho da Geral, e já avisávamos que ia ter o Avançar e para o município se inscrever 500 mil para nós fazermos o ginásio, que é um sonho da comunidade. E aí se vem os Avançar, eu vi Paraíso, talvez possa estar enganado, não vi nada que Cabrais tivesse o Desassorear 2. Paraíso já está no 2. Também não se viu aqui o Avançar Calçamento, que a gente passa ali, eu pedi essa semana, tá? E não consegui abrir hoje de tarde. O projeto do Avançar, para ver, porque eu vejo máquinas da prefeitura colocando bueiros que já estavam colocados. E agora são retirados ou colocados novamente ali. De quem é a responsabilidade de colocar esse bueiro? Certamente ele está lá no projeto e eu vi, deu para ver que é de 22. Nós estamos em 25 já e não conseguimos terminar. E já existe churrasco de quem já ganhou, que não ia terminar até o final do mandato do passado e já tem que não termina até o final do ano de novo. E aí se vê novamente os municípios da região contemplados com unidades odontológicas, vereadora Hebe. A senhora que é da área da saúde, se diz Hebe da saúde. Vão fazer o que essa gente em Brasília? Não se interam dos programas do governo federal, que é deles. E o município perde unidades, e aqui os municípios da região foram contemplados por van equipadas com aparelhos odontológicos, que poderia ir pelo nosso interior, facilitando a vinda, principalmente no Tabuão, que há muito tempo a gente briga, quando teu pai ainda era vereador, de colocar lá um atendimento, unidade sanitária, para atender 2 ou 3 vezes com uma enfermeira permanente no Tabuão. E agora perdem esse recurso. Eu quero aqui também colocar uma situação que está me preocupando. E eu vejo assim as notícias que vêm de dentro da prefeitura, e isso já acontecia no governo do André, de poder da servidora Kelly. E a gente vê nos acompanhamentos, nas decisões que muitas vezes que não é do prefeito e é dela. E isso me preocupa por quê? Porque essa funcionária é do controle interno do município. Essa funcionária vai voltar para o controle interno. E como vai voltar para o controle interno se hoje ela é doente e filiada a um partido político? Que muitas denúncias foram feitas no Tribunal de Contas, chegava no controle interno, tudo normal. Era abafado. E isso continua. E que me disseram hoje, tá, que existe até a assinatura do prefeito. Sabe, a senha da assinatura do prefeito. O poder dessa funcionária dentro do município. Imagina a oposição sendo do governo com uma funcionária dessa no controle interno. Então eu pediria o bom senso e que pedisse demissão do cargo e fosse efetivada como realmente CC, assessora especial de gabinete. Porque entendemos aqui que possa ser um Zanin, né, que foi advogado do Lula e virou ministro do STF, tomando decisões a que interessa
aqueles que os rodeiam. E isso é preocupante, né? Um dia vai acontecer, a oposição assumir aqui, e essa pessoa está no controle interno. Então, eu peço que daqui a pouco tenha o bom senso e peça a sua demissão para assumir efetivamente, porque há quem diga que é a prefeita, assim como se dizia na época do André. A prefeita não está hoje, a prefeita de hoje diz que continua a mesma coisa. O poder enorme dessa funcionária. Senhor presidente, e aí eu acredito que o senhor vai usar a tribuna também ou não? Eu volto a falar aqui, né? A vereadora Ângela fez referência, como parece que agora, né, está se resolvendo a situação dos monitores nos ônibus, que tanto ela dizia que era incondicional a lei criada nessa casa. O prefeito disse aqui nessa tribuna que o custo seria de 400 mil por ano. E agora parece que tem a solução. Solução por quê? Porque foram no Ministério Público, e o que o Ministério Público disse com aquilo que se foi apresentado? Tem que ter o monitor nos ônibus, do transporte. Então não é mérito do prefeito, não. É mérito dessa casa, que levantou essa questão através de um projeto de lei, instituindo o monitor no transporte, quando se dizia que era incondicional. Pode a lei ter sido incondicional, mas poderia o Executivo ter feito a adequação da lei, em vez de vetá-la. Agora o que aconteceu? O MP deu 60 dias para fazer. E os elogios ao bom senso do prefeito. Não, o prefeito disse aqui que não tinha bom senso, não, porque gastava 400 mil. 400 mil era o custo. Pô, isso dói na gente. Quando se vem nessa tribuna e diz isso. E eu questionei ele. E agora foi dado 60 dias para fazer a adequação. E parece que a chefe de gabinete lá já disse que o transporte das licitações, pelo que eu vi aqui, nas licitações de transporte já está sendo feito dos particulares. E eu tenho a palavra que diz: essa união entre executivo e legislativo é fundamental. Com o apoio do presidente Tito, conseguimos avançar em solução impactando diretamente o bem-estar da população. Agora, palavras do prefeito, agora é bem-estar. Como muda o discurso? Agora virou bem-estar. Assim como eu também fui indagado e ainda perguntava hoje como é que está o parecer de uma CPI aqui nessa casa em relação àquilo que foi dito, e nós estamos pagando isso. Com testemunhas que eu fui indagado por um eleitor, um cidadão de Cabrais. Vocês são culpados por nós não poder ir no transporte. Vocês são culpados. Até quando isso? Agora está aqui. E diz lá também, a promotora de justiça expôs que a legislação federal veda caronas. O prefeito tem que assumir que a lei está dizendo e não dizer que é oposição, como ele disse. Ele tem que assumir isso. E não culpar por depois apaziguar o bom senso entre legislativo e executivo. Sempre tem. Mas quem provocou isso foi quem? Através da primeira lei que foi nessa casa, que os vereadores são contra a contratação de médico. E podemos ser contra novamente. Quando se prorroga um concurso, quando há necessidade de contratar médico, se prorroga um concurso, quando poderia ter uma banca de profissionais à disposição do município. Então é lamentável que isso esteja ocorrendo no município. Simplesmente se muda o discurso. Se muda o discurso agora daquilo que foi feito, dito nessa tribuna. Era isso, senhor presidente. Faça a presidência dessa casa ao vereador Moisés. Assumindo a presidência, passo a palavra ao vereador Álvaro. Quero saudar o senhor presidente desta casa, vereador Moisés, também os colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos assistem presencialmente e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais
e também dar as boas-vindas aos funcionários desta casa. Como já foi comentado nessa tribuna, eu, como presidente desta casa, junto com o assessor jurídico, agora, semana passada, no dia 21, a gente teve uma audiência com a promotora de Justiça em Santa Maria, a doutora Rosângela Correia da Rosa, aonde que a gente especificamente tratou sobre transporte escolar e especificamente também caronas, que era algo que tinha muita desconversa, muito desentendimento nesta casa, senhor presidente, aonde que nós tivemos vereadoras atacadas com palavrões, né? Depois de uma reunião que a gente teve com o prefeito, e o prefeito usando essa tribuna aqui, aonde que esta casa criou um projeto de lei para se colocar monitores nos ônibus, baseado naqueles áudios, naqueles vídeos que acontecia dentro dos ônibus, que os pais dos alunos, as mães, vô, tios, eles não ficavam mais tranquilos quando um filho embarcava num transporte escolar, porque não sabia-se o que poderia acontecer. E esses vídeos eram brigas, né? Onde que o ônibus tinha que parar, o motorista ir lá e apartar os brigadores. E agora, recentemente, semana passada, a gente teve mais um vídeo onde que um menino foi agredido em seu rosto e até sangue apareceu. E esses vídeos, senhor presidente, a gente mostrou para a promotora, né? Só que a promotora foi muito categórica, né, ao ver esses vídeos, e a gente via na pessoa dela a preocupação, né, que essa senhora teve com o nosso transporte sem os monitores. E a Câmara tem um projeto de lei criado, assinado por mim, né, aonde que se criava monitores nos ônibus. Mas, infelizmente, o prefeito vetou, porque a Câmara interferia no Executivo Municipal, né, na questão financeira. Pois não, vereador? O que a promotora disse a respeito da constitucionalidade desse projeto? Ele é inconstitucional ou não? Ele é inconstitucional, vereador. Mas hoje, conforme o vereador Valério comentou aqui, nós, Câmara de Vereadores, que criamos esse projeto, a gente se orgulha, porque a gente deu o pontapé inicial. E se não fosse nós, e talvez as denúncias que ela recebeu anônimas, não por esta casa aqui, né, não se teria feito essa reunião e não se teria, né, a obrigatoriedade de colocar monitores no colégio, né? Vai ser a administração municipal pioneira nesse processo, mas graças a nós, porque nós, eu pai, né, tenho a preocupação que um pai, quando embarca uma criança num colégio, num ônibus, que ele fique tranquilo, né, que se tenha monitores competentes, né, com capacidade, não um monitor que tem que ser monitorado, mas monitor que monitora, que cuida, né, do aluno que embarca ali. E a senhora, como vó, como mãe, com certeza também teria, né, hoje não tem mais, tem netos, né, que embarcam nos ônibus, né, e vão ter essa tranquilidade. E eu vou ler aqui na íntegra o termo da nossa audiência que nós tivemos lá. Aos 21 dias do mês de agosto de 2025, às 14 horas, no gabinete da unidade, estando presente a doutora Rosângela Correia da Rosa, promotora de justiça,
Comparecerem em audiência Leodegar Rodrigues, prefeito municipal de Novo Cabrais, Rosana Cols, secretária municipal de Educação, Kelly Moraes Machado, assessora especial de gabinete, Álvaro Luiz Scheffler, presidente da Câmara de Vereadores de Novo Cabrais, João Alberto Uf Calunti, procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Novo Cabrais, onde passou-se a lavrar a seguinte ata de audiência. Foram discutidas alternativas para a regularização de monitoria no transporte escolar de Novo Cabrais, nos itinerários com crianças de 0 a 12 anos incompletos e pessoas com deficiência. O prefeito afirma que, depois de denúncias recebidas, suspendeu os monitores voluntários e gostaria de chegar a um consenso com a Câmara de Vereadores, desde que não seja descumprida a legislação federal. O presidente da Câmara expôs as proposições existentes no Legislativo. O doutor João Alberto relatou sua experiência como motorista e proprietário da empresa de transporte, afirmando a importância dos monitores. Indagou sobre a autorização de caronas no transporte escolar. A promotora de justiça expôs que a legislação federal veda caronas nos transportes escolares dos programas PENAP e PEAT, e a nova alteração da LDN pela Lei de número 14.862 de 2024, que permite o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo apenas aos respectivos professores o uso de transportes em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. A assessora Kelly informa que os itinerários de número 03, 07, 12 e 15 foram licitados com a possibilidade de monitorar as linhas. Já estão em contratação, com previsão de início em 20 dias. A secretária Rosana entrega a listagem dos itinerários com as crianças de creche. Aí foram feitos os encaminhamentos. Primeiro, entregue pela promotora de justiça recomendação ao prefeito municipal e presidente da Câmara de Vereadores e para regularização de monitoria no transporte escolar. Segundo, consensuado que, até o prazo de 60 dias de resposta às providências da recomendação, o município de Novo Cabrais poderá manter o serviço de monitor voluntário, observando os seguintes critérios. Primeiro, servidor municipal da administração direta e estagiários. Segundo, o voluntário que faz o trajeto mais longo. C, limitar-se dois voluntários por linha. E terceiro, o município de Novo Cabrais assume o compromisso de manutenção de adulto responsável, além do motorista, em todas as linhas e itinerários de transporte escolar com crianças e adolescentes. Para constar, lavrou-se o presente termo, seguindo-se as assinaturas dos presentes Santa Maria, 21 de agosto de 2025, assinado pela promotora de justiça Rosângela Correia da Rosa, Leodegar Rodrigues, Rosana Cols, Kelly Moraes Machado, Álvaro Luiz Scheffler e João Calunti. Resumindo, o Executivo Municipal, junto com o Legislativo, tem 60 dias para se adequar a essa nova lei e o transporte escolar vai ter os seus monitores, né, a partir de 60 dias. Então, início de novembro, todos os transportes do nosso município com idade de 0 a 12 anos, a criança que embarcar terá essa segurança. E, independente do que se trata-se de carona, é muito claro, a lei federal proíbe carona. Então, prefeito municipal e nem Câmara Municipal hoje não podem falar diferente uma coisa ou da outra. É proibido a carona. Simplesmente pode embarcar uma professora se tiver algum assento vago. Seria isso, senhor presidente.
Não tendo mais nenhum vereador inscrito para as explicações pessoais, passamos para os comunicados da presidência. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 1º de setembro de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.